Olá, eu sou o professor Naldo e hoje nós vamos falar sobre propriedades do movimento uniforme, Movimento uniforme. A primeira coisa importante que você precisa lembrar é que uma partícula está em movimento uniforme quando ela percorre espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Ou seja, nós dizemos que a velocidade escalar da partícula é constante e diferente de zero. Então, quando o veículo, um automóvel, se move uma velocidade em módulo igual a 80 km por hora mantida constante, nós já entendemos que ao fim de uma hora ele percorrerá 80 km. Sem problema. Agora, a principal propriedade do movimento uniforme é que a velocidade escalar de uma partícula em movimento uniforme é igual à velocidade escalar média no intervalo de tempo considerado. Então, essa passa a ser a principal expressão matemática do movimento uniforme. O fato da velocidade escalar ser igual a ΔS sobre ΔT. Agora, ΔS você sabe muito bem que tem sinal, porque é uma subtração. É o espaço final menos o espaço inicial. Não é? E velocidade escalar também, não é? Se o movimento for progressivo, velocidade escalar positiva. Se o movimento for retrógrado, velocidade escalar negativa. Mas é muito comum nesse tipo de assunto aparecer o ΔS em módulo, o deslocamento escalar em módulo. Por quê? Porque, como o movimento é uniforme, num certo intervalo de tempo não há inversão do sentido de movimento. E não havendo a inversão do sentido de movimento, em módulo, o ΔS é igual à distância percorrida pela partícula de sua posição inicial à posição final. Ok? Então, olha, muito cuidado. Velocidade não é distância percorrida por tempo. Imagina, velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. ΔS é deslocamento escalar. No caso do movimento uniforme, a velocidade escalar coincide com a velocidade escalar média. Então, ΔS em módulo coincide com a distância percorrida. Ok? É claro que se V é igual a ΔS sobre ΔT, nós podemos falar que ΔT é ΔS sobre velocidade, ou que ΔS é velocidade escalar vezes o tempo, desde que o movimento seja uniforme. Não é? Por exemplo, quando eu solto minha caneta, o movimento que ela descreve sem resistência do ar, do momento que eu solto ao momento que ela está na iminência de atingir a minha mão, que a segurará, não é um movimento uniforme. Então eu não posso calcular a velocidade escalar da minha caneta ao atingir a minha mão, fazendo-se a altura que ela caiu, ΔS, em módulo, dividido pelo tempo. Eu estaria aí calculando a velocidade escalar média da caneta. Eu tenho que garantir que o movimento seja uniforme para aplicar essa expressão. Tá? Agora, tem um detalhe técnico que geralmente o aluno acaba se confundindo. Olha só, invariavelmente, nesses anos todos que eu leciono, quando eu pergunto para uma sala de aula, por favor, alguém me dê uma propriedade do movimento uniforme, invariavelmente, sempre, quase em unissono, não é? A sala responde, não tem aceleração. Isso não é verdade, porque a aceleração é uma grandeza física que mede a alteração da velocidade vetorial de uma partícula com o tempo. Ela é o resultado da ação de pelo menos uma força sobre uma partícula. Então a aceleração mede aumento do módulo da velocidade, diminuição do módulo da velocidade ou mesmo alteração da direção da velocidade quando uma partícula faz curva. Quando eu falo movimento uniforme, eu estou falando que o valor da velocidade não se altera. Nada estou falando sobre a direção do movimento. Então tome muito cuidado. Se for falar alguma coisa sobre aceleração de movimento uniforme, fale assim. No movimento uniforme, a aceleração escalar, que nós vamos ver no futuro, é o valor algébrico de uma componente da aceleração chamada aceleração tangencial, essa é zero. Gama é zero, a aceleração escalar vale zero. Não fale que não tem aceleração. Veja, há movimentos uniformes que têm aceleração. Qualquer movimento em que a partícula descreva curva tem aceleração. Então, por exemplo, você vai aprender logo o movimento circular e uniforme. Movimento circular uniforme tem aceleração sim, não tem a escalar. É igual a zero, mas tem a centrípeta. Então toma cuidado.
O único movimento em relação à Terra que não tem aceleração é ao mesmo tempo um movimento retilíneo e uniforme. Ok? Tá legal. Agora, claro, também tem a parte matemática do movimento uniforme em termos de funções matemáticas, no caso a função horária dos espaços. Então olha aqui, a função horária dos espaços, você já sabe, é toda aquela que relaciona o espaço da partícula, que é a sua posição ao longo da trajetória, com o tempo. Ok? É muito fácil a gente mostrar a função horária dos espaços para o aluno do movimento uniforme. É assim, olha, movimento uniforme, deslocamento escalar, ΔS é igual a velocidade escalar vezes o intervalo de tempo que se dá ao deslocamento escalar. Se eu impor que nesse intervalo de tempo eu disparei o relógio no instante inicial, fiz a origem dos tempos, então nós vamos ter assim, ó, S menos S0 igual a V vezes T menos 0. Esse S0 é o espaço ocupado pela partícula quando eu disparo o relógio, na origem dos tempos. É o que a gente chama de espaço inicial. Ok? O espaço inicial pode ser um número positivo, negativo ou mesmo nulo. Pode ser, né, a origem dos espaços, inclusive. Isolando-se, escrevendo S espaço em função de T, nós vamos ter a famosa, conhecida e inesquecível sorvete. Todo mundo gosta de falar, a função horária dos espaços do movimento uniforme é o sorvete. Tá, de fato é fácil decorar assim, mas você precisa vincular isso à matemática, às funções de primeiro grau, porque o espaço em função do tempo no movimento uniforme é uma função de primeiro grau. Os matemáticos chamam o S0, não é, de coeficiente linear da função. E o V, nesse caso, de coeficiente angular. Então tem que tomar um certo cuidado. Se faz muito vínculo, não é, entre funções matemáticas e o estudo da cinemática escalar. Você lembra como é a representação gráfica de uma função de primeiro grau? Então, os infinitos pares ordenados, abscissa, no caso aí tempo, e ordenado espaço, formam um segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Então, olha lá. Se eu plotar uma função de primeiro grau, no caso, o sorvete, não é? Nós vamos ter que, se a velocidade escalar for positiva, ou seja, o movimento é progressivo, a partícula está se movimentando do espaço menor para o espaço maior, a partir do instante t igual a zero, onde o espaço é S0, nós vamos ter um segmento de reta com declividade positiva. Professor, declividade? É a tangente desse ângulo amarelo que aparece aí na minha figura. Declividade é a tangente do ângulo formado pelo segmento de reta tangente ao gráfico que eu tenho em relação à direção horizontal. É claro, no movimento uniforme, se eu traçar um segmento de reta tangenciando o gráfico, ele vai tangenciar todos os pontos, porque é um segmento de reta. Não é? A interpretação gráfica da derivada é exatamente essa. Quando nós temos um gráfico espaço-tempo, ao traçar num certo instante um segmento de reta tangenciando o gráfico espaço por tempo, a declividade, não é, desse segmento de reta é a velocidade escalar no instante considerado. Ok? Então, a velocidade é o coeficiente angular desta função. V é numericamente igual a tangente θ, dá o mesmo número que a tangente daquele ângulo. E claro, se o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, a velocidade escalar é positiva. Agora, se o movimento for retrógrado, velocidade escalar negativa, não é? A partir de um espaço inicial, a declividade vai ser negativa, ou seja, o ângulo formado entre o segmento de reta tangente a esse gráfico e a direção horizontal é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Ok? Legal. Então, esse é um resumo teórico, não é? É um resumo teórico do que você tem que saber sobre o movimento uniforme. É sempre bom, após essas aulas, ler a coleção Objetivos. Se você nunca leu, leia, né, os textos, ok? Aí na próxima aula a gente volta e nós vamos fazer exercícios propostos do caderno, tá bom? É isso aí. Vamos estudar que tudo vai dar certo. Combinado? Tchau, tchau.